Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vai essa força? Professor Alonso na área, aqui diretamente de Goiânia, para fazer a nossa primeira aula do nosso curso intensivo em questões para a Prefeitura de Goiânia, ok? Vamos fazer então a primeira bateria de questões, são 20 questões da banca UFG. E eu vou mostrar para vocês os tópicos que nós vamos trabalhar nesta aula, beleza? Dá uma olhadinha na tela e vamos acompanhar os assuntos que nós vamos abordar. Curso intensivo em questões de Goiânia, aula 1, estamos na primeira aula de um total de 5 aulas. Nesta aula nós vamos abordar esse tópico 1. Nós iremos ao longo do curso abordar esses 3 tópicos. Hoje nós vamos abordar esse tópico 1, teorias educacionais, teorias pedagógicas. Vamos falar de relação de sociedade, educação, pensamento pedagógico brasileiro, vamos falar de autores brasileiros. E vamos falar de teorias pedagógicas e políticas educacionais. Ok? Muito embora o próprio edital, isso aqui é um extrato do edital, ele reprise políticas públicas aqui. Como a maior parte das políticas educacionais estão aqui nesse tópico 5, especificamente esse tópicozinho eu vou deixar para cá. Beleza? Nossa aula de hoje, portanto, ela vai ter uma ênfase em teorias. Vamos falar de autores, vamos falar de tendências pedagógicas, autores brasileiros, autores internacionais. Beleza? Este é o nosso foco de hoje. Então vamos lá. São 20 questões da banca UFG. Vamos embora. Hora de treinar. Olha o reloginho, Pedagoflix. Chegou a nossa grande hora. Apertem os cintos. Nós vamos decolar. Ok? Então vamos lá, já trazendo aqui a primeira questão da aula da UFG, que diz o seguinte: é a pedagogia que sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores, às normas vigentes na sociedade de classe por meio do desenvolvimento da cultura individual. Trata-se da pedagogia, e aí a questão quer saber, é pedagogia libertadora, liberal, libertária ou progressista? Nesta primeira questão da nossa aula, nós já estamos encarando de frente a tal das tendências pedagógicas. Precisamos saber todas elas para resolver as inúmeras questões que existem de tendências pedagógicas. E é o que nós vamos fazer agora. Eu vou fazer uma passagem teórica com vocês sobre essas tendências e depois a gente volta para resolver a questão. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos de tendências pedagógicas, pessoal. Funciona assim. As tendências pedagógicas, primeiramente, se dividem em 2 grupos. Em tendência ou pedagogia ou concepção liberal e pedagogia ou tendência ou concepção progressista. Primeira coisa que vocês precisam saber. Nós temos 2 grupos de tendências. A tendência liberal ou liberais, a tendência progressista ou progressistas. Progressista. É a primeira coisa. Aqui nós vamos estar engateando em tendências. Temos que saber quais são os 2 grupos de tendências pedagógicas. As tendências liberais, ou concepções liberais, ou pedagogia liberal, e as tendências progressistas, ou concepções progressistas. E qual é a grande diferença da liberal para a progressista? E eu vou fazer você levar isso para a sua prova, você não pode esquecer isso jamais. A principal diferença entre a liberal e a progressista está na criticidade. Em ser ou não ser crítica. Vamos lá. Esse grupo de tendências aqui liberais
elas se caracterizam por não críticas, por não serem críticas. Já esse grupo de tendências progressistas se caracterizam por ser críticas. E o que é esse negócio de ser crítico, não ser crítico? A criticidade tem a ver com o fato de não aceitar, não concordar com as práticas educacionais impostas pelo poder dominante nas escolas. Essa corrente, por exemplo, progressista, que são críticas, eles vão questionar o que está sendo ensinado em sala de aula para o aluno. Eles alegam que o que é ensinado em sala de aula é do interesse da classe dominante, de quem tem o poder, da elite, da burguesia capitalista. Em geral, esses críticos que vão pertencer a essas teorias críticas, eles são avessos ao capitalismo. Eles entendem que o capitalismo, eles mantém um status quo da sociedade. Quem está na elite mantém-se na elite, quem está no povão se mantém no povão. E isso não muda, porque a elite não deixa. A elite não quer ninguém mais no poder com eles. Pelo contrário, cada vez eles querem mandar mais sozinhos. Quem tem dinheiro quer cada vez mais dinheiro. E assim funciona a coisa. Então, por meio da educação, há uma imposição dos interesses da elite. E a criticidade vai criticar isso. Como? Fazendo o aluno em sala de aula refletir, questionar, criticar, não concordar, buscar mudanças, buscar transformações. É assim que vai funcionar. Esse lado crítico. E aí, por sua vez, as teorias liberais não se preocupam com essa questão da criticidade, do poder dominante. É outra história. Não há esse lado crítico. Então, a grande diferença dessa pedagogia liberal para a pedagogia progressista é que os progressistas, eles têm esse viés crítico. Estamos falando só dos grupos. Grupo liberal, grupo progressista. Dentro de cada grupo, nós temos as tendências em si. E é o que nós vamos ver agora. No grupo das tendências liberais, da pedagogia liberal, nós temos a pedagogia tradicional, a renovada progressivista. Tomem cuidado que progressivista não é a mesma coisa que progressista. Tá? Progressista é um grupo de tendências críticas. A renovada progressivista não é um grupo, é uma tendência renovada. Eu vou explicar já já o que é essa renovada. A renovada não diretiva e a tecnicista. Então vamos lá. A tradicional, esta primeira tendência, é aquela pedagogia onde o foco está no conteúdo, no conhecimento ou no professor, menos no aluno. O aluno é um mero objeto e todos eles são iguais. Não há diferenciação. O professor entra em sala de aula e ensina do jeito dele. O aluno que aprendeu, parabéns, estudou. O aluno que não aprendeu, está reprovado porque não estudou. Não há nenhuma preocupação com as individualidades. Aquele aluno tem mais facilidade, aquele aluno tem mais dificuldade. Aquele aluno está passando por problemas, aquele aluno está numa situação crítica. Enfim, não há um olhar individualizado. Aquele aluno tem dificuldade, mas ele participou. Não há essa individualidade para o aluno. O aluno ele é tratado de forma passiva e não ativa, como nós vamos ver já na próxima tendência. O aluno é passivo, o professor ele fala, o aluno fica quietinho ali escutando, memorizando para fazer uma prova e depois passar de ano. E ele tem que responder exatamente o que o professor quer. Se responder uma vírgula diferente, já cria um problema para o aluno. Então é uma forma do professor formatar o pensamento do aluno, porque ele tem que pensar o que o professor quer que pense. E a escola quer que pense. É uma pedagogia baseada em memorização, em repetição.
em transmissão de conteúdo, uma transmissão seca, não há preocupação em formação de cidadania, questões sociais, um aluno proativo, nada disso. Isso é a pedagogia tradicional. Um dos grandes representantes da pedagogia tradicional é Herbar. Na grande maioria das questões, quando vão citar um autor da pedagogia tradicional, vão falar de Herbar. Ok? Pedagogia tradicional. A próxima pedagogia ela é renovada, progressivista. Mais uma vez, chama a atenção que progressivista não é a mesma coisa que progressista. Muito embora vocês vão perceber muitas questões de concursos citando renovada progressista. É um erro, mas ainda não vi questão ser anulada por causa disso. Mas se está colada com renovada, pronto, já sabe que estamos falando dessa tendência aqui. O correto, mais uma vez, é renovada progressivista. Mas eu já vi várias questões trazendo renovada progressista. Tá? Mas a renovada puxa para o sentido da coisa. Se é renovada, é porque é algo novo, concorda? É algo novo. E o que vem de novo em relação à tradicional? Nós tínhamos uma pedagogia tradicional e agora temos uma pedagogia, uma tendência renovada. O que tem de novo? A questão do aluno ativo, do centro no aluno. Na tradicional, o aluno é passivo, o foco não é no aluno, o foco é no conteúdo do professor. Na escola, na renovada, o que veio de novo é justamente o aluno ativo, o centro no aluno. Essa pedagogia renovada ou renovadora, na sua prova pode vir das duas formas, ela vem do que chamamos de escola nova. Escola nova, por isso renovadora. Essa escola nova ou corrente escolanovista, que vem de escola nova, trabalha um aluno ativo, centro das atenções. Beleza? E a grande diferença é o que trouxe de novo para a tradicional. Um dos grandes representantes da escola nova é John Dewey, americano. Influenciou muito a escola nova no Brasil. John Dewey, vou escrever. Aqui eu vou colocar tradicional Herbar, como já havia falado. Aqui na renovada progressivista, John Dewey. Tem um Y aqui. Ok? Beleza? Renovada progressivista. E agora nós vamos falar de uma derivação da renovada. Nós vamos falar agora da renovada ou renovadora não diretiva. Essa terceira tendência liberal também vai trabalhar o foco no aluno, já que é escola nova, é renovadora, é renovada. Só que o foco no aluno de uma forma diferente, bem peculiar. De uma forma não diretiva. Isso quer dizer o quê? Sem direcionamento. Não direcionamento, não diretiva. Essa corrente prega um trabalho sem induzir o aluno ao que ele tem que ser, ao que ele tem que fazer. O aluno é que tem que se autodescobrir. O que é preciso é fazer desenvolver no aluno um interesse em alguma coisa própria e aí ele, a partir do momento que ele se descobriu, ele já sabe o que ele quer da vida, esse aluno vai correr atrás dos seus sonhos. No mundo imaginário talvez seja algo bem bacana, porque não existe direcionamento em escola, professor ensinando o que tem que ser ensinado. Não, o aluno se autodireciona. É uma teoria interessante, mas na prática, como é que a gente faz isso? Deixa as crianças, deixa os adolescentes se descobrirem? Não vamos induzir nada? É complicado. Tanto é que na prática é muito difícil encontrar uma corrente dessa. Nós vamos encontrar uma escola de Summerhill, uma referência, enfim. Mas é uma prática difícil de ser encontrada, mas é uma corrente muito importante, porque é cobrada em prova e porque vai influenciar as correntes lá do outro lado, as progressistas. Principalmente na pedagogia libertária, que eu ainda vou falar. Essa pedagogia renovada, não diretiva, tem como um dos grandes representantes Carl Rogers. Carl Rogers, ele
era um psicólogo. Esta corrente renovada não diretiva, ele tem um viés psicológico. O foco muito mais no interior, no eu do aluno, do que um direcionamento, do que uma ação pedagógica. O psicológico tem uma preponderância sobre o pedagógico aqui. Beleza? A não diretiva, essa não diretividade tem a ver com esse não direcionamento do aluno pedagógico. O aluno ele vai se autodescobrir. Claro que é preciso de alguém facilitando essa autodescoberta, ok? E por fim, não menos importante, a tendência tecnicista. Essa tendência tecnicista vai trabalhar o foco na preparação de mão de obra. É uma pedagogia característica do regime militar no Brasil. Ditadura militar. Essa tendência, ela trabalha uma educação voltada, anotem aí, para formar mão de obra, para atender o mercado de trabalho. Esse é o foco. Preparar mão de obra. Atender mercado de trabalho. Tecnicismo é isso. É uma pedagogia focada de uma maneira, elaborada de uma maneira burocrática, busca eficiência racional. Nem o aluno e nem o professor têm margem para fazer algo diferente. Não, o professor vai receber um manual, ele tem que ensinar aquele manual para o aluno. É uma corrente, é muito comum aparecer em provas, inclusive essa palavra manual. E o aluno tem que aprender aquele manual para exercer a sua ação de uma maneira eficiente, sem erros. Beleza? Então, isso é o tecnicismo. Extremamente burocrático. Ele vai trabalhar o comportamento humano, como se fosse um adestramento do ser humano. Isso vem muito de uma corrente chamada behaviorismo. Behavior quer dizer comportamento. Teoria comportamentalista ou behaviorista, de Skinner, um dos maiores representantes do behaviorismo. Skinner é um grande influenciador dessa tendência tecnicista de trabalhar o comportamento do ser humano. Ok? Então, um dos grandes representantes nós temos aqui Skinner. E aí nós fechamos as tendências liberais. Vamos agora para as progressistas. Já começando com a primeira, libertadora ou pedagogia Paulo Freire. Essa pedagogia libertadora, Paulo Freire, como eu já havia dito, estamos falando de tendências críticas agora, estamos no grupo das tendências progressistas. Essa tendência progressista libertadora vai trabalhar naturalmente a criticidade no currículo. Paulo Freire vai dizer que, ora, precisamos trabalhar em sala de aula questões sociais, da realidade do próprio aluno. Porque a partir do momento que o aluno tem a compreensão da sua realidade, ele vai conseguir buscar transformações. Há um enfoque muito grande em transformação social, em mudança aqui. E a pedagogia libertadora tem essa característica de ser uma pedagogia emancipadora, de fazer aquela pessoa de uma condição desfavorável ascender na vida, transformar, mudar para melhor. Então, Paulo Freire fala muito em temas geradores em sala de aula. O que é um tema gerador? É um tema de cunho social, onde os alunos vão debater, vão discutir, colocar suas opiniões, assim como o professor também vai colocar a sua opinião. Afinal de contas, é uma pedagogia que vai incentivar o aluno a ter a sua própria opinião. Então, o professor ele também é permitido a ter a sua opinião, por mais que não seja da maioria, que os alunos não concordem. Todo mundo vai estar em condição de opinar, de discutir, professor e alunos. A relação aqui é horizontal. Não há uma verticalidade, uma hierarquia. Horizontal. O foco aqui é no diálogo. O foco é na problematização. É levado um problema para uma discussão em sala de aula.
Paulo Freire chama isso de educação problematizadora, que é o oposto de uma educação que ele chama de bancária. Ele critica a educação bancária. Bancária não, Paulo Freire não aceita a educação bancária. Ele diz que a educação bancária... Por que bancária? Porque ele faz uma alusão a um depósito. O banco não trabalha depósito. Ele faz alusão ao banco. No sentido de que, numa educação bancária, a escola, o professor, deposita conhecimento na cabeça do aluno. Abre a cabeça, coloca o conhecimento, fecha a cabecinha e guarda ele aí. Não há espaço para criticidade, debate, diálogo. Há um depósito de informações. Isso é educação bancária. Paulo Freire não concorda com isso. Ele defende uma educação problematizadora. Ok? E ligado em Paulo Freire, nós vamos fazer ainda, além das questões de tendência, vamos fazer questões também de Paulo Freire. Vocês vão ver que a UFG gosta de Paulo Freire. Ok? Então, pedagogia libertadora? A próxima é pedagogia libertária. Tomem cuidado, libertária não é a mesma coisa que libertadora, embora os nomes sejam parecidos. A pedagogia libertária, ela tem algumas nuances que vão de cara identificar na sua prova. Ah, não, isso aqui não é libertador, isso aqui é libertário. Quais são? Primeiro, a questão da autogestão. Se vier falando que trabalha o lado crítico, já é pedagogia progressista. Mas qual agora? E trabalha o lado autogestionário, que vem de autogestão, autogestionário, não tem o que pensar, libertária. Essa pedagogia libertária vai trabalhar essa concepção de que os alunos podem fazer a sua própria gestão da escola, não precisa ninguém direcionando os alunos. É uma pedagogia que vai trabalhar a autogestão, vai trabalhar organização em grupos de pessoas, coletivas, vai se falar aqui em sindicatos, em ações em grupos de discussão, por aí vai. A ideia é mais ou menos o seguinte, essa galera aqui, que trabalha essa pedagogia progressista, que são críticos, a grande luta é essa criticidade contra o poder dominante, contra a elite, contra o capitalismo. A maioria deles aqui são comunistas, socialistas. Paulo Freire segue a linhagem de Karl Marx, pai do comunismo, segue a linhagem de teorias de Gramsci e por aí vai. Então eles são opositores a esse regime capitalista, não concordam com isso. E se eles vão levar para um lado do comunismo, do socialismo, eles têm influência dessas ideologias, a ideia é que não haja ninguém mandando em ninguém. Um sentido que ainda não conseguimos perceber no mundo, um comunismo seria isso, onde todo mundo age igual, tem os direitos iguais, todo mundo sabe dos seus direitos e seus deveres. É um tanto quanto utópico, mas é isso que se busca. E se buscamos isso, para a nossa realidade, temos que trabalhar isso já na escola. Então não precisa ninguém dirigindo a escola. Os próprios alunos, os grupos, vão realizar a autogestão da escola. E percebam que essa não precisa de nenhuma direção na escola, tem muita relação com a pedagogia que nós vimos, liberal, renovada, não diretiva, de Carl Rogers. E na prática é muito difícil de ser visto, mas influenciou essa pedagogia libertária, essa não diretividade. Okay? A diferença é que existe uma questão crítica. Na pedagogia renovada não diretiva, o foco era só não dirigir o aluno, mas não havia essa preocupação com questões sociais, com transformação. O foco era só o aluno e o aluno não ser dirigido. Já na libertária, além de não termos essa diretividade também, há um enfoque em transformações sociais, em mudanças, melhorias. São pedagogias voltadas para melhorar a vida do povo que mais sofre. Ok? Finalizando esse resumão aqui de tendências, nós temos a crítico social dos conteúdos. Essa pedagogia, o próprio nome já diz crítico social dos conteúdos, então ela é crítica, se é crítica, está dentro da tendência progressista, porque é crítico. Crítico o quê? Crítico social dos conteúdos. Quer dizer que esta tendência
ela é crítica, considera questões sociais, como a libertadora, como a libertária, transformação social, crítico social, dos conteúdos. Além de levar em consideração as questões sociais, essa corrente entende que é fundamental, é de suma importância também os conteúdos. Então aqui há um resgate, uma recuperação da importância dos conteúdos historicamente acumulados que vão sendo transmitidos de geração para geração, que na pedagogia libertadora e na libertária haviam perdido espaço. O foco era problemas sociais, temas geradores. O próprio conteúdo em si perdeu espaço. E nessa última corrente aqui, tendência, crítico social dos conteúdos, há um resgate. O entendimento é o seguinte, olha, tudo bem, vamos trabalhar questões sociais, vamos buscar transformações, melhorias, vamos trabalhar a criticidade, mas não podemos esquecer os conteúdos, não. É preciso que os alunos tenham bagagem, tenham conhecimento, até para que eles tenham fundamentos, estrutura para buscar mudanças. Os conteúdos são muito importantes. Então, há uma junção, há uma recuperação dessa importância dos conteúdos. Lá na pedagogia liberal, por exemplo, na pedagogia tradicional, o foco era o conteúdo. Não era o aluno, era o conteúdo, era o conhecimento. Isso foi perdendo espaço com a libertadora, com a libertária, e há um resgate, novamente agora, com a crítica social dos conteúdos. Temos como grande representante dessa corrente, Dermeval Saviani. Ok? Beleza? Revisão geral, hein? Massa. Vamos agora resolver essa questão, a primeira, e algumas outras que também são de tendências pedagógicas. Vamos lá! Então, vamos lá. É a pedagogia que sustenta a ideia de que a escola tem por função, qual é a função da escola? Preparar os indivíduos para papéis sociais, de acordo com aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes por meio do desenvolvimento de uma cultura individual. Trata-se da pedagogia. Então vamos lá, dentro do que nós estudamos, nós temos em tendências um grupo chamado tendências liberal, outro grupo, tendências progressistas. Certo? Liberal, não crítico. Progressistas são críticas. Dentro de liberal, nós temos a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Por sua vez, aqui nós temos a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Vou abreviando aqui. E aí, qual é a tendência ou grupo que vai preparar o indivíduo para desempenhar papel na sociedade? Pode ser alguma progressista? Pergunto. Pode ser alguma progressista? Não. Não pode. Por quê? Porque a progressista ela vai tentar mudar a sociedade, vai tentar mudar esse papel imposto de que o pobre tem que ser operário. Há toda uma questão de criticidade, não se aceita. Então, preparar o indivíduo para assumir um papel na sociedade não está falando em transformação, está falando em preparar alguém para assumir um papel que já existe. Você vai lá, de acordo com a sua aptidão individual, assume seu papel na sociedade. Mas não está se falando aqui em mudar a sociedade. Transformação social, uma educação transformadora. Então não pode ser nenhuma dessas aqui. Então não pode ser libertadora, não pode ser libertária e não pode ser o grupo também progressista. Só sobrou a liberal, de fato. Esta corrente aqui que prepara o indivíduo para o desempenho de um papel na sociedade de acordo com a aptidão individual é justamente essa renovadora progressivista. Ok? Vai preparar o indivíduo a um olhar para o indivíduo. O foco é o aluno, um aluno ativo, que vai ser preparado para desempenhar um papel na sociedade. Ok?
Então, número 1, letra B, fechamos a 1. A partir de agora, vamos um pouco mais rápido, porque já fizemos a parte teórica. Vamos lá, questão 2. A escola nova, olha aí a escola nova, que é justamente que vai dar origem às tendências renovadoras, tanto a progressivista quanto a não diretiva. Ok. A escola nova, de acordo com Moacir Gadot, representou um dos movimentos mais vigorosos da renovação da educação depois da criação da escola pública burguesa. O educador norte-americano John Dewey, eu citei John Dewey, integrante do movimento escolar novista, olha aqui, escola nova, propôs que o ensino deveria prioritariamente dar-se pela ação, instrução, repetição, memorização. John Dewey, americano, um dos grandes representantes da escola nova, que influenciou a escola nova no Brasil, defendia a prioridade na ação. Ou seja, num aluno... Vamos recapitular. O que a escola nova trouxe de novo em relação à tradicional? Justamente um foco no aluno. O aluno que era passivo passa a ser um aluno ativo. Olha aqui a ação aqui de um aluno ativo. Instrução, repetição, memorização, isso aqui são características da pedagogia tradicional. Herbart, por exemplo, foi um teórico que criou um passo a passo da instrução. O que tem que ser feito? A repetição, memorização, tudo isso é foco na pedagogia tradicional. Na escola nova, o foco, prioridade aqui na ação, no aluno ativo. Beleza? Questão número 3. Dentre os signatários do Manifesto da Escola Nova, da Educação Nova, de 1932, destacam-se os seguintes educadores. E aí, um pouquinho de história do Brasil em matéria de educação, relacionando a escola nova no Brasil. Acontece o seguinte, o Brasil, proclamação da República, 1889, essa república foi caracterizada por uma república oligárquica, onde os donos das terras, do café, eram os grandes poderosos. Durante esse início de república, não houve preocupação com a educação. Educar para quê? Para plantar? Não precisa, o operário não precisa. O agricultor não precisa. Não havia preocupação com a educação. E aí, com o tempo, esse poder oligárquico começa a decair. Até porque a burguesia, o capitalismo, o comércio passa a ganhar mais poder econômico, e quando você tem mais dinheiro, você passa a ter mais poder político também. E aí, cada vez mais, esses donos das terras, esses poderosos que tinham poder político, vão ficando dependentes de quem tem o dinheiro, da classe burguesa, dos comerciantes, até que chega o momento que eles quebram. Existe a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que vai influenciar o mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, que exportava café, vai ter que queimar café, vai gerar uma grande crise. Nesse meio termo de 1929 a 1930, há uma reviravolta, o Brasil passa a ter o governo Getúlio Vargas, rompendo com aqueles presidentes que tinham atenção para a oligarquia. Começa uma nova era no Brasil. Em 1930, Getúlio Vargas vai dar uma atenção muito grande a quem vai financiar o poder dele, os capitalistas, quem tem a grana. E, já que estamos mudando muitas coisas no Brasil, começam a aparecer fábricas, indústrias, produção em larga escala, tecidos. É preciso de operários mais preparados. Agora não é só plantar. Precisa ler um manual de uma máquina. Eu preciso
de mais qualificação. Aí a educação começa a ganhar mais importância. Nesse movimento, Getúlio Vargas, com uma equipe de apoio que ele monta, vamos dar uma reviravolta aqui na educação, precisamos mudar a educação. E aí vira-se o olhar para fora, o que está acontecendo no mundo? Estados Unidos, está rolando lá um movimento de escola nova lá. Vamos trazer a escola nova para o Brasil? Aí vem o movimento da escola nova no Brasil, onde o marco dessa entrada da escola nova no Brasil é justamente o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932. É um documento importante, cai muito em prova. Manifesto dos Pioneiros da Educação. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, da Escola Nova, assinado em 32. Logo 2 anos depois do governo de Getúlio Vargas, do início do governo dele. E os 3 grandes representantes foram várias personalidades que assinaram esse manifesto. Mas uns 3 representantes que são mais cobrados em prova e que veio nessa questão aqui também, são justamente Fernando Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Ok? Fernando Cardoso veio muito depois. Fernando Cardoso foi presidente no final da década de 90. Não tem condição, de 1932. Né? Demerval Saviani, José Carlos Libânio, também são bem mais recentes. Marilena Chauí. Agora esses 3 não. Esses são mais antigos, mais experientes, digamos assim. E são figuras importantes na Escola Nova. Anísio Teixeira, por exemplo, tamanha importância dele para a educação, ele tem o seu nome no INEP. Se você for ver o nome completo do INEP, está lá, Anísio Teixeira. Ok? Então tá aí. Um pouquinho de pedagogia brasileira e escola nova misturado. Vamos para a questão número 4. No período de influência do tecnicismo, olha o tecnicismo aí aparecendo, o planejamento prevaleceu como, então, aquela quarta tendência liberal, tecnicismo, voltada para a mão de obra. Prevaleceu o que no tecnicismo? Uma prática refletida a serviço da transformação da realidade. Tecnicismo, transformando realidade, isso aqui vem lá com as tendências progressistas. Tecnicismo é pedagogia liberal, não há preocupação em transformar a sociedade, falso, a realidade. B. Instrumento de diagnóstico sobre a prática, com vistas a incorporar na ação docente os desejos, os anseios dos alunos, coisa nenhuma. Pouco importa os desejos dos alunos no tecnicismo, tem que aprender para poder trabalhar. C. Uma abordagem que favorecia o desempenho de práticas coletivas, colaborativas. Negativo, o tecnicismo não tem esse espaço colaborativo. E agora sim, é um mecanismo burocrático de padronização e controle, tanto dos alunos quanto dos próprios professores, privilegiando a forma. Tem que ensinar desta forma, não pode ser diferente. É assim que funcionava. Então, número 4, tecnicismo, letra D. 5. A UFG gosta muito de fazer questões, vamos ver mais questões com cartoon, com essas tirinhas. Vocês vão perceber, viu? E aí temos que olhar a figura e analisar. Tempos modernos nas escolas. O que está acontecendo? Uma máquina aqui passando as provas e o professor suando aqui, ó, para corrigir. Não é isso? Ou pode ser até o aluno fazendo a questão. Enfim, o que está vendo é alguém, o que está aparecendo é alguém suando, trabalhando num ritmo frenético aqui, na eficiência. Se ele piscar aqui, ele vai perder um dos documentos aqui, vai passar. E vamos lá, o cartoon subentende uma crítica. A que modelo de educação? É justamente aquela educação que vai focar em eficiência. Aquela educação racional, formal. É justamente a pedagogia tecnicista. O tecnicismo prega a eficiência para a produção, é uma formação para o mercado de trabalho. Tempo é dinheiro. Temos que otimizar a produção. É assim que funciona. Tecnicista, racional, funcional, ok?
Construtivista não, espontaneísta não, libertário não, tradicional, agora intelectualista, livresco também não, tecnicista. Ok? Então, número 5, letra B. Vambora. Questão 6. O multiculturalismo, como um discurso crítico de raça e pedagogia, precisa romper o silêncio em relação ao seu papel de dissimulação, de como a dominação branca coloniza as definições do que é normal. Para que isso ocorra, um dos desafios políticos e pedagógicos que se coloca aos educadores críticos, estamos falando aqui de uma questão de crítica, também a criticidade, é o quê? Estamos focando aqui em multiculturalismo, várias culturas, várias raças. Vamos ler as alternativas. Velar os interesses políticos presentes nas formas de educação multicultural, que traduzam as diferenças culturais em estilo de aprendizagem, separando a cultura do poder e da luta. Por que separar a cultura da luta? Do negativo. Transmitir conhecimentos fundamentados nas relações assimétricas, desproporcionais, que produzem a instrumentalização do ensino, abolindo questões do poder, questões de história, questões de ética. Não vamos trabalhar, então, ética? Que mistério é essa, abolindo questões de poder, história e ética? C. Confrontar os discursos educacionais que encaram a educação como uma atividade descontextualizada, isenta de tensões sociais, políticas e raciais. Vamos analisar bem essa alternativa, porque a princípio pode parecer que está errado, mas o que a questão está dizendo é que é preciso confrontar isso aqui. Aí a questão passa a estar certa. Confrontar discursos educacionais, enfrentar discursos educacionais que encaram a educação como uma atividade descontextualizada. Tem que confrontar isso aí. Não podemos concordar com isso. Que a educação ela é isenta de tensões sociais. Temos que confrontar isso aqui. Isenta de tensões políticas, raciais. Então a questão ficou correta. Porque temos que confrontar isso aqui, porque isso aqui está errado. E a letra D? Estimular o desenvolvimento de teorias que destaquem igualdade e justiça aos grupos étnicos raciais pelas formas dominantes de educação multicultural. É justamente o contrário. Numa educação multicultural, nós damos espaço para todas as culturas, inclusive as minoritárias. É um combate àquela abordagem em sala de aula da cultura dominante. Vamos trabalhar a cultura da maioria. E a minoria? Vão ser excluídos? A minoria vai ser excluída? Não. Então, trabalhar somente os grupos, né, pelas formas dominantes é um erro. Falso. Ficamos com a letra C, o gabarito da banca. Letra C é a correta. Bora? 7. O pensamento pedagógico brasileiro constitui-se de esforço da análise crítica de vários autores do pensamento pedagógico oficial. Uma das sínteses mais conhecidas é a de Demerval Saviani, que identifica a história da educação às seguintes tendências. Eu trouxe essa questão propositalmente. Por quê? Existem classificações diferentes de tendências pedagógicas. A que nós vimos, tendência liberal, tendência progressista. Dentro da liberal, a tradicional, a progressivista, a não diretiva, a tecnicista. E dentro da progressista, a libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. É uma classificação extremamente cobrada em concurso público de Moacir Gadotti. Agora existem outras classificações, por exemplo, a própria classificação de tendência de Demerval Saviani, como foi essa questão da UFG, que ela cobrou, uma classificação diferente. Demerval Saviani classifica como as tendências, ele tem uma classificação própria, peculiar, então eu mostro aqui para vocês. Ele traz essas 4 classificações, 4 tendências. A concepção humanista tradicional, que se divide
na religiosa, aquela tradicional mais antiga ainda, com um viés religioso, que foi muito característico no próprio Brasil. O início da educação brasileira ela é religiosa, ela é jesuítica. Foram os jesuítas que iniciaram a educação dos índios na colonização. Então existe essa pedagogia tradicional jesuítica, religiosa. E depois passamos a ter uma leiga, né? Na leiga já não há esse foco na religião. Por exemplo, é a que fundamenta o nosso país hoje ser um país laico, ser uma religião oficial. Nessa corrente, nessa concepção, nessa tendência, existe uma visão essencialista do homem, o homem como algo essencial. E depois passamos a ter uma concepção humanista moderna, já ultrapassando, já superando a tradicional, onde a natureza humana ela é mutável. E ela é determinada pela existência, o foco aqui é no existencialismo. A existência precede a essência. Aqui o foco é na essência do homem. Aqui o foco é na existência. Essa existência ela é mutável. No essencialismo há um entendimento que o homem já nasce para cumprir o seu destino. Isso é bem antigo, né? Existe o seu destino, ele vai ser, não importa o que se faça com ele, ele já tem o seu destino. Isso é uma característica bem peculiar do essencialismo humano. Já no existencialismo, o humano ele é mutável, ele vai se adaptando, mudando conforme as circunstâncias. Conforme o seu contexto, ao seu redor, ao seu contexto. Ok? Depois passamos a ter uma concepção analítica, que é característica, por exemplo, do que Gadot chama do tecnicismo. É uma concepção voltada para a produção, é uma concepção produtivista para a produção. E aí, finalmente, chegamos na concepção dialética. Também pode aparecer como histórico-crítica. Nessa concepção dialética, nessa concepção histórico-crítica, aparece a questão da criticidade, onde há uma crítica à reprodução. São correntes crítico-reprodutivista. É uma crítica à reprodução dos interesses da classe dominante na sociedade. Ok? Então, é uma classificação bem interessante, bem peculiar de Saviani. E a questão foi bem simples, voltando aqui. Ele pergunta, qual é a classificação das tendências segundo Emerval Saviani? Eu vou direto na resposta. Concepção humanista tradicional, a humanista moderna, a analítica e a dialética. É o nosso gabarito, letra C. Maravilha, vamos para a próxima. Questão 8. A escola inclusiva tem se tornado ao longo do tempo um tema amplamente discutido, visto que a ideia de inclusão não é um tema recente entre os educadores brasileiros. Porém, o que tem se configurado como novo é um movimento educacional que, seja por concordar com os princípios da educação inclusiva, ou seja por força de lei, procura instaurar o novo como condição necessária de adequação das escolas às exigências atuais. Assim sendo, para que a inclusão se efetive, faz-se necessária, é uma questão, um enunciado, está trabalhando uma educação inclusiva. Educação inclusiva não é novo, mas há um movimento muito forte nos últimos anos para se trabalhar a inclusão. Ganhou força. Então não é que seja novo. O que é novo é esse movimento que ganhou força e agora isso é muito mais debatido no campo da educação. Essa educação inclusiva que vai resgatar todas as minorias que foram historicamente excluídas. Questão de raça, cor, etnia, deficiente, gênero e por aí vai. Faz-se necessária, numa educação inclusiva, a compreensão de um único modelo de cientificidade. Único modelo? O que tem a ver com educação inclusiva? Falso. A propagação da concepção de normalização como forma de inclusão na escola, como se fosse algo normal, concepção de normalização como forma de inclusão. Não tem muito cabimento isso aqui. Tratar como os normais. Não, temos que ter um olhar diferenciado, uma atenção para estes grupos excluídos. Vamos ver as outras. Uma alteração do atual paradigma educacional
construído com base nos princípios da escola para poucos. Olha aí que interessante. Faz-se necessário alterar esse paradigma educacional, que é construído com base nos princípios da escola para poucos. Está certo, a gente vai buscar, faz-se necessário alterar essa concepção de escola para poucos, escola para alguns, escola para quem pode estar numa melhor condição. É justamente isso, a escola inclusiva tem que confrontar, tem que alterar essa concepção de que a escola é para poucos. A escola é para todos. A questão 6 está correta. Letra D. Uma valorização das categorizações e das oposições com iguais versus diferentes. E normal versus deficiente. Isso aqui não dá nem para comentar uma besteira dessa. Eu tenho que confrontar normal com deficiente. Eu tenho que valorizar categorias distintas. Tem a categoria dos normais e a categoria dos deficientes. Que absurdo é esse? Negativo. 8. Gabarito, letra C. 9. De acordo com Libânio, José Carlos Libânio, também um autor muito importante brasileiro, ele tem uma obra chamada Didática, também que é muito cobrado em concurso público. É um autor que a UFG gosta. De acordo com Libânio, definir educação por ser uma tarefa um tanto quanto complexa, visto que as definições de educação são tão variadas quanto as correntes e autores que se dedicaram a essa definição. No entanto, ao longo dos anos, foram definidos por os autores e estudiosos da educação concepções pedagógicas que visam aclarar, tornar clara posicionamentos sobre a natureza da ação de educar. Dentre essas concepções, encontra-se a concepção... E vamos encontrar uma das concepções com a descrição correta. São várias as concepções. O próprio enunciado fala, são várias as concepções. Vamos lá. Interacionista, que fomenta a interação entre o conhecimento e o meio como produto da aprendizagem? Não. Essa corrente interacionista vai trabalhar a interação entre o indivíduo e o meio em que ele se... Indivíduo e o meio, não o conhecimento e o meio. O interacionista, por exemplo, são interacionistas Piaget, Vygotsky, Levi Vygotsky é um interacionista. Na verdade, ele é até uma escala acima, digamos assim. Ele é um sócio interacionista. Os interacionistas, eles assumem a importância do indivíduo e a importância do social. Há uma interação do indivíduo com o meio, não do conhecimento como meio, mas do indivíduo como um meio. Qual é a grande diferença entre Piaget e Vygotsky? Os dois são interacionistas. Piaget, ele entende a importância do indivíduo e do meio, só que ele dá mais importância ao indivíduo, a questões biológicas, a maturação do indivíduo. Já Vygotsky entende também a importância do indivíduo e do meio, só que ele dá mais importância ao meio, ao social. Por isso, ele é um sócio interacionista. Mas está aí 2 exemplos de autores interacionistas que vão trabalhar a interação do indivíduo com o meio. Ok, então a A está errada. B. Pragmática, que descarta a interação entre o organismo e o meio para o desenvolvimento das funções cognitivas. Não, a pragmática, ela não descarta a interação do organismo e o meio para o desenvolvimento de funções cognitivas. Pelo contrário, existe a importância, existe uma consideração com o meio, com o organismo, ok? Essa questão de descartar totalmente o meio vai entrar no viés da última alternativa que eu vou mostrar, que é uma concepção focada exclusivamente no indivíduo. São as concepções naturalistas, também podem vir na sua prova com uma concepção inata. Ok? Vamos olhar as alternativas. Ambientalista, que confere predomínio das ações internas sobre o indivíduo. Falso. Para comentar isso aqui, eu vou ler logo a letra D para fazer um desenhozinho aqui para vocês. Naturalista, que prioriza fatores biológicos do desenvolvimento. Nós temos o seguinte.
nós temos, de um lado, uma corrente ambientalista, do outro lado, uma corrente naturalista. A naturalista foca no indivíduo, foca no biológico. E é justamente o que diz a letra D. Naturalista prioriza fatores biológicos. A ambientalista foca no ambiente. Foca no social. Aqui, a ambientalista foca no social. Só que a alternativa diz que a ambientalista predomina a ação interna sobre o indivíduo. A ação interna sobre o indivíduo predomina aqui. O desenvolvimento ele depende mais de ação interna do que ação externa, do que o ambiente. O ambiente predomina a ação externa ao indivíduo. Então, nós temos essa corrente naturalista, foco no indivíduo, a ambientalista, foco no ambiente, e justamente a corrente interacionista, que vai juntar os dois, esse com esse. Não, olha só, nenhum nem o outro. Os dois são importantes. Beleza? Nosso gabarito aqui, então, letra D. Vamos lá, questão número 10. Dentre as características organizacionais da escola, estilo de gestão, responsabilidade dos profissionais, liderança compartilhada, participação coletiva, formação dos professores, destaca-se uma que se manifesta na sala de aula, a cultura organizacional ou cultura da escola. Segundo Libânio, olha como a questão adora o autor Libânio, a banca, o FG. E o que diz Libânio? Qual é a teoria de Libânio sobre a cultura da escola? A cultura sintetiza o quê? Vamos lá, letra A. Sintetiza o sentido que as pessoas atribuem às coisas. O que é a cultura? A cultura é isso. É o valor que existe nas coisas. Olha aqui os valores, a atitude, modo de pensar, isso tudo está dentro de cultura. Modo de agir, que de certa forma mostra os traços característicos da escola e das pessoas que nela atuam. Tem a ver, a questão aqui está correta. A cultura sintetiza tudo isso, a cultura de uma região, sintetiza valores, atitudes, modo de pensar, é a cultura. B. A cultura da escola sintetiza uma posição universal, universalista, que trabalha com a ideia de que as crianças das camadas populares são carentes e que o conhecimento escolar deve suprir o déficit cultural desses alunos. Não necessariamente a pessoa carente tem déficit cultural. Isso é um paradigma que precisa ser combatido. É muito comum, inclusive em questões de prova, viu? E naturalmente a questão está errada. Dizer que pela pessoa ser pobre, carente, ela já está atrás. Não necessariamente. Não necessariamente. A pessoa tem privação cultural. Não podemos estigmatizar dessa forma. Existem pessoas pobres que têm um lar familiar culto, de pessoas de conhecimento. Porque são pobres, não têm cultura, não têm conhecimento. Podemos ditar essa regra. Tá? É muito comum aparecer na sua prova questões... o professor alega que aquele aluno foi reprovado. Aquele aluno não aprende porque ele vem de uma família carente. Isso não pode ser justificativa para o professor. O professor não pode aceitar isso. Se ele percebeu que o aluno vem de uma situação mais desfavorável, aluno mais carente, o professor já cumpriu o seu primeiro papel de perceber. O segundo papel é proporcionar a mudança, ajudar aquele aluno. E não simplesmente aceitar. Isso aí não vai aprender porque é carente, é pobre, vem de uma situação, a família não tem instrução. Isso não pode ser justificativa. É justamente o paradigma que tem que ser vencido, esse paradigma de que pobre, de que carente, pessoa carente tem déficit cultural e que não aprende, tá ok? Falso. C. A dificuldade da aprendizagem dos alunos. A cultura da escola sintetiza a dificuldade dos alunos.
A precariedade de recursos materiais. A cultura da escola sintetiza a precariedade de recursos. Não tem nada a ver. Falso. Letra D. O impacto das políticas avaliativas sobre os processos educativos desenvolvidos pela escola e sobre a expectativa de desempenho docente. Isso não tem nada a ver com a cultura da escola. A cultura da escola sintetiza o impacto de políticas avaliativas sobre os processos educativos desenvolvidos na escola e sobre a expectativa do trabalho do professor. Isso tem a ver com cultura da escola? Não, a letra A tem muito mais a ver com cultura da escola. A cultura da escola sintetiza o sentido que as pessoas dão às coisas, aos valores, às atitudes. Olha como a questão está bonita. É a letra A, o nosso gabarito 10, podem marcar aí. Vamos de 11, olha aí como a UFG gosta de tirinha. Vamos aqui então ler a questão. Na sociedade de consumo, há o deslocamento do poder do Estado para o poder de mercado. Então, olha aí, o poder indo para o mercado. O que traz consequências para o cotidiano em âmbitos diversos e inclui a convivência na família, na escola, dentre outros. Aí vamos ter que ler a tirinha. A tirinha diz o seguinte: a praça é uma pergunta. A praça? Não. Não. É melhor você ficar em casa. Você vai ver um pouco de televisão. Vai. Ó, é alguém falando aqui. Provavelmente a mãe da criança. Aí a criança fala, tudo bem. Aí a criança está assistindo. E aí volta, ó. Mãe, o seu assoalho não tem o brilho deslumbrante de Ceralux. Ceralux. Aí ainda canta a musiquinha do Ceralux. A criancinha ouviu, né, a propaganda. Depois a criancinha fala, os seus cabelos estão opacos, ressecados, sem aquele encanto natural que só o shampoo flower pode dar. Olha a cara da mãe, já começa a ficar assustada. Depois, olha, suas mãos têm a pureza fresca e juvenil de nácar creme. Nácar creme é o único, porque contém... Aí a mãe já para. Tá bom, olha a criancinha pulando aqui, indo para a praça. A mãe desistiu, tá, vai para a praça. Bem interessante. O discurso publicitário difunde a necessidade da constante diferenciação individual. O gosto se torna um estilo. Essas propagandas, né, que influenciam o estilo das pessoas. O que e como se consomem assumem relevância na qualificação do indivíduo. Neste contexto, cabe às instituições educacionais fazer o quê? As escolas. O que elas podem fazer com relação a isso? Letra A. Propor currículos nos quais a estética paute o ensinamento do bom gosto? É isso? Já que o mercado impõe isso nas propagandas, a escola também tem que abordar a estética para ensinar o bom gosto aos alunos. O que é produto bom? É isso? Claro que não. Tem que criticar o discurso universal e monocultural. Nesse sentido aqui, é preciso tomar cuidado. A escola, nessa figuração aqui, como a questão se mostra para a gente, a escola, ela vai ter um papel de abrir a mente dos alunos, de fazê-los refletir. Não é dizer também que está certo ou está errado, criticar. Não vejam televisão. A ideia não é essa. A ideia é preparar o aluno, o educando, para o que ele vai se defrontar, para o que ele vai ter acesso. Olha, você vai ter acesso a essas informações. Será que as informações que são passadas são de fato as que nós temos que seguir? O que é imposto na televisão? Nós temos que, de fato... Isso é uma reflexão que nós vamos ocasionar nos alunos. E não simplesmente ir lá e criticar. Não é o papel da escola ir lá e criticar. Isso aqui é errado. O pensamento crítico é que tem que... Pensamento reflexivo é o que tem que ser trabalhado aqui nessa situação. Olha aqui a letra C como fica melhor. Promover reflexões que alertem para ações individuais cujo beneficiário é o mercado. Tem que alertar. Tem que promover uma reflexão para causar esse alerta. Cuja ação individual é para beneficiar o mercado. É isso, é proporcionar uma reflexão. Ó, fique ligado. Estão querendo influenciar você, influenciar o povo, influenciar a massa.
para atender o mercado, para o mercado vender. É esse tipo de posicionamento que fica muito mais plausível numa ação educativa, proporcionar essa educação reflexiva, esse alerta. Ok? Foi o gabarito que a banca colocou. A palavra soa melhor, essa reflexão. E letra D. Estimular a diferença, como forma de consolidar a subjetividade pós-moderna. Olha o que a questão está dizendo. Ó. Vamos estimular a diferença, até aqui tudo bem, como forma de consolidar a subjetividade pós-moderna. Aí fugiu do assunto, fugiu do contexto. Vamos estimular a diferença para consolidar essa subjetividade pós-moderna. Mas o que está acontecendo aqui é uma subjetividade dessa modernidade que existe. Esse algo imposto onde o que é certo é o que o famoso usa e que todo mundo tem que usar. Meio que padronizando o estilo de todo mundo. Quem faz igual a ele está dentro da moda, é um sujeito mais bacana. Quem não tem o produto, enfim. Isto é a característica essa subjetividade pós-moderna. E que não é defendida. Ok? Então é uma questão realmente para você parar e analisar, pensar aqui. O que o texto está dizendo para a gente? Está fazendo uma crítica de televisão que fica tentando vender produto, tenta padronizar o melhor produto. E é a letra C que está falando exatamente isso. O que é preciso? Promover reflexões que alertem para essas ações individuais cujo maior beneficiário não é o indivíduo, mas sim o mercado. Número 12. Os critérios de avaliação do saber dos meninos e meninas que a escola usa, intelectualistas, formais, livrescos, necessariamente ajudam as crianças das classes sociais chamadas favorecidas, enquanto desajudam os meninos e meninas populares. E na avaliação do saber das crianças, quer quando recém chegam à escola, quer durante o tempo em que nela estão a escola, de modo geral, não considera o saber de experiência feito que as crianças já trazem consigo. Mais uma vez, a desvantagem é das crianças populares. Olha quem vai começar a aparecer. Paulo Freire. O FG gosta bastante das questões de Paulo Freire. Paulo Freire é um defensor. Paulo Freire, nós já vimos lá em Tendências Pedagógicas, representante da tendência libertadora ou tendência Paulo Freire. Ele vai trabalhar numa pedagogia libertadora, ele vai trabalhar uma pedagogia para o povo. Olha aqui falando das crianças populares, em contraposição às crianças mais favorecidas. Nessa reflexão sobre a avaliação escolar, Freire deixa implícita em sua análise o quê? Vamos lá, a compreensão de que as crianças que carecem de contato com o mundo letrado têm uma natureza diferente das demais. A natureza da criança não muda porque não tem contato. Não é isso que ele está dizendo, Paulo Freire. Vamos olhar as outras. A ideia de que o saber de experiência feito das crianças é mais importante. Por exemplo, que a competência linguística. Ele não fala que uma competência é mais importante que a outra. Não podemos concluir isso do texto. Em nenhum momento ele fala, a parte linguística não é importante. A parte da experiência é mais importante. Não é falado isso aqui. C. O entendimento de que a avaliação escolar deve justamente apontar as lacunas de conhecimento das crianças. Não é por aí. Isso aí não responde ainda. Não é a melhor alternativa. Tá? Que a avaliação escolar deve apontar as lacunas. Vamos ler a letra D. A defesa pela democratização dos critérios de avaliação do saber que a escola deveria implementar. Agora sim. A letra C, por exemplo, fala só em apontar a lacuna. E aí, aponta a lacuna, existe um vácuo e não faz mais nada. Não é isso que Paulo Freire está propondo. Ele está comparando crianças numa situação mais favorecida e crianças populares. E que possuem entradas, conhecimentos, experiências diferentes. E essa avaliação escolar tem que prever essa diferença. Tem que trabalhar a equidade, quem está numa situação diferenciada. Paulo Freire é um defensor dessa classe popular.
Vamos puxar para cima. Eu vou utilizar o mesmo critério para todo mundo de avaliação, eu vou prejudicar quem? Quem está numa situação desfavorecida, claro. E aí ele fala na letra D, ele defende a democratização dos critérios de avaliação do saber que a escola deveria implantar, uma avaliação mais democrática. Olha como fica bonito o texto. Falou em Paulo Freire, tem a ver com democracia, tem a ver com uma educação transformadora para o povo. Isso aí são palavras que tem que ligar um alerta para vocês identificarem na hora da prova. Se está na dúvida, não, essa frase aqui ficou mais bacana. Fala em democratização dos critérios de avaliação, atendendo a todos. Democracia, não é isso? Então pronto. Então nosso gabarito da banca, questão número 12, é a letra D. É a resposta mais completa. Questão 13. É um célebre educador mundial, conhecido principalmente pelo desenvolvimento de um método de alfabetização de adultos. Vejam que ao mesmo tempo que a UFG tem questões complexas para analisar, para refletir, também tem questões que são mais diretas, né? Aí fica mais tranquilo. A questão que fala, o autor que fala de educação de adultos é justamente Paulo Freire. Paulo Freire, brasileiro, é reconhecido mundialmente, principalmente com seu trabalho em educação de adultos. A educação de jovens adultos, ela é fortemente ligada às influências de Paulo Freire. Paulo Freire se destacou na alfabetização de adultos, conseguindo fazer com que esses adultos analfabetos passassem a ser alfabetizados num espaço de tempo relativamente curto. Porque ele trabalhava na alfabetização o letramento. E é ensinar de maneira contextualizada. Ao invés de ensinar a letra A, a letra B e B com A faz Bá, ele ensinava a partir de algo relacionado ao contexto do adulto. Começava assim, vamos lá, você, fale uma palavra que vem à sua cabeça. Aí, naturalmente, a pessoa tem que falar algo que ele conhece. Aí ele vai falar terra, ele vai falar campo, agricultura, vai falar plantação. Beleza, vamos falar então de plantação. Aí começava a trabalhar plantação até chegar no sentido das sílabas das palavras. Então era um trabalho contextualizado. Isso facilitou muito a alfabetização mais célere desses adultos. E daí começa a ganhar força também essa questão do letramento junto com a alfabetização. Ok? Paulo Freire, tá? Paulo Freire, alfabetização de adultos. Levi Vygotsky, eu acabei já comentando dele de Vygotsky, falei de Piaget. Vygotsky está relacionado à psicologia da educação. As bases psicológicas da educação têm grande influência de Levi Vygotsky. Vai falar de zonas, de desenvolvimento proximal, entre outras coisas. Era um sócio interacionista. Piaget, também interacionista, também um grande teórico que trabalha as bases psicológicas da educação. Ele vai falar dos 4 estágios da educação. É um autor que tem formação em biologia, por isso ele trabalha muito a questão interna, o desenvolvimento do indivíduo. Ele vai trabalhar os estágios do desenvolvimento do indivíduo, os estágios de desenvolvimento cognitivo em função da faixa etária, da idade, do desenvolvimento biológico. Ele chama de sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, são os estágios. Isso aí a gente aprende em bases psicológicas da educação, ok? Só estou comentando aqui porque apareceu na alternativa de Jean Piaget. Edgar Morin não aparece tanto, poucas vezes eu vi alguma citação de Edgar Morin em concurso. Era o francês que trabalhava a teoria da complexidade. Teoria da complexidade. E Paulo Freire, de fato, muito cobrado em prova, se destacou com a alfabetização de adultos. Questão 14, também de quem? De quem? Olha como a FG gosta. Vamos lá, leia o excerto. Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, que é o seu caráter formador, formar a pessoa. Se respeita a natureza do ser humano,
o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substancialmente formar um indivíduo. Freire, em Pedagogia da Autonomia, uma obra muito conhecida dele. O processo formativo, como parte da educação que está além do ensino só de conteúdos, é muito mais do que só ensinar conteúdos, diz respeito à atuação de todos os agentes educativos que trabalham na escola. Esse processo se refere fundamentalmente a uma formação estética, ética, técnica ou metódica. Estamos falando de uma formação do indivíduo, uma formação moral. Olha aqui, a formação moral. Estamos falando de uma formação ética. Bem tranquila essa aqui também, viu? Para Freire, educar é muito mais do que transmitir conteúdos. Isso não é educar. Educar é formar um indivíduo, formar um cidadão. E nessa formação cidadã existe o viés de uma formação ética. O indivíduo aprender a ser ético. 15. Uma verdadeira filosofia da educação não poderá fundar-se apenas em ideias, mais uma dele. Tem de se identificar-se com o contexto a que vai se aplicar o seu agir educativo. Então, não apenas em ideias. Tem de ter consciência crítica do contexto, dos seus valores em transição, somente como pode interferir nesse contexto para que dele também não seja uma escrava. Tem que ter uma consciência crítica do contexto. Então vamos lá. Nesse texto, Paulo Freire se refere a uma relação entre o quê? Entre educação e sociedade, entre conteúdo e método, entre método e epistemologia e entre educação e subjetividade. Vamos ler de novo. A verdadeira filosofia da educação, não poderá fundar-se apenas em ideias. Tem de identificar-se com o contexto a que vai se aplicar o seu agir educativo. Pronto. Daqui já é possível resolver a questão. Ele está falando o seguinte, ó, não é possível educar somente com ideias, somente com teorias. É preciso olhar o contexto. É preciso entender o contexto do aluno. É preciso trazer o contexto do aluno, da escola, essa realidade para a sala de aula. Isto é Paulo Freire, pessoal. Paulo Freire fala em pedagogia transformadora. É preciso transformar a sua realidade. Questões sociais vão estar inseridas. O contexto vai estar inserido. Isso é Paulo Freire. Logicamente, a relação que ele está fazendo é entre educação e a sociedade. O social, a transformação social, o contexto social. Ok? E não a relação entre conteúdo e método, entre método e epistemologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Entre educação, tudo bem, mas subjetividade? Não fala assim, subjetividade. Fala no contexto. Esse contexto tem tudo a ver com a própria realidade da sociedade, esse contexto social. Então, número 15, letra A. 16. De novo. A pedagogia da autonomia Paulo Freire alinha e discute alguns saberes fundamentais à prática educativa crítica ou progressista. Nós já vimos, não vimos que a tendência progressista ela é crítica? E Paulo Freire é justamente o representante da pedagogia libertadora, que é uma pedagogia crítica, que é uma pedagogia progressista. Ele afirma que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdo, nem formar é a ação pelo qual o sujeito criador dá forma. Formar não é dar forma, não é dar estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. E que os sujeitos educativos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Não são objetos. Esse pensamento do autor pode ser sintetizado da seguinte forma.
Ele está dizendo o seguinte, interpretando melhor o texto, ele está falando, educar não é transferir conhecimento, formar não é dar forma. Um não pode ser objeto do outro. O aluno não pode ser objeto do professor. É dessa forma que ele está encarando a situação. É preciso haver um relacionamento mútuo, uma horizontalidade aqui nas relações. Um não está acima do outro, um depende do outro. Professor, aluno, todo mundo no mesmo nível. Ok? E aí temos que encontrar alguma alternativa que vá trazer alguma coisa em relação a essa ideia, onde um não é objeto do outro. Então vamos lá. Letra A. A educação é uma forma de intervenção no mundo? Sim, a educação é uma forma de intervenção no mundo. Mas não tem relação com o texto. O que o texto está falando? Educar é mais do que transmitir conhecimento, formar é mais do que dar forma. Um depende do outro. Um não pode ser objeto do outro. Temos que encontrar uma alternativa nesse sentido, que tem a ver com o enunciado. Educar é uma forma de intervenção no mundo? Não tem relação com o texto. O ensino prescinde de consciência ideológica. Prescinde quer dizer não precisa. De consciência ideológica não precisa? Prescinde não precisa de consciência ideológica? Precisa. Principalmente, é justamente nessa pedagogia de Paulo Freire, a crítica em relação a essas ideologias que são impostas na educação. É preciso ter um olhar claro sobre o que está acontecendo, o que estão querendo impor na educação nas escolas. Então não pode fechar os olhos para isso. O ensino abstrai-se da identidade cultural para transmitir a cultura acumulada. É justamente o que ele fala que não é transmitir cultura acumulada, transmissão de conhecimento. E a letra D? Quem ensina, aprende ao ensinar. Quem aprende, ensina ao aprender. Isso aqui é muito característico de Paulo Freire. Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. E tem tudo a ver com essa relação mútua de um com o outro. Pegaram a ideia? É uma questão que você tem que parar e analisar. Não é porque uma sentença está correta que ela está respondendo o enunciado. Ok? Esta letra D é que tem relação com o texto. Não basta só transmitir conhecimento. Não basta só determinar uma forma para o aluno. Existe uma relação mútua, um com o outro. O professor, quando está transmitindo conhecimento, quando está ensinando, ele está aprendendo. Essa é a resposta dada pela banca e o gabarito da nossa questão 16, letra D. Mais uma tirinha. Observe a tira que se segue. Vamos lá. O rapazinho está falando para a moça, ó, meu laptop tem 8 GB de memória. O meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10 mil músicas do meu iPod. Ele é todo tecnológico. E aqui, a mulher pergunta, quanto cabe nessa cachola na cabeça dele? Aí ele fala, umas 3 ideias mequetrefes no máximo. E olhe lá. Então, a crítica, né? É uma crítica ao que isso aqui? Sem nem ler as alternativas. A esse mundo informatizado. A esse excesso de informações. Vamos dar uma olhada agora nas alternativas. Considerando o contexto histórico-social atual, a tira faz alusão ao quê? Mais uma questão para refletir. Aos riscos da chamada sociedade vazia, na qual as pessoas são substituídas por aparelho eletrônico. Vocês estão vendo aqui pessoa sendo substituída por aparelho eletrônico? Não. O que nós estamos vendo é um acúmulo de informações nos dispositivos eletrônicos. E essa tira não aborda, por exemplo, alguém perdendo o emprego, uma pessoa sendo substituída por um aparelho eletrônico. Não está respondendo. B. Aos riscos do chamado looping do progresso. Looping é aquilo que está sempre
girando e voltando no mesmo lugar. Looping do progresso, no qual as informações não precisam mais ficar armazenadas no cérebro humano, ocasionando o subdesenvolvimento cognitivo. Talvez muitas pessoas tenham marcado essa letra B, ok? Mas a banca não considerou esta como correta. E até porque esse looping do progresso, ele relaciona, ele diz que looping do progresso, no looping do progresso, no qual a informação não precisa ficar mais armazenada. E quem foi que disse que o looping do progresso, esse progresso constante, que é isso? Que o looping do progresso significa que a pessoa não precisa mais armazenar? Não. O progresso significa que a pessoa não precisa ter mais conhecimento? Não é isso. Então há aí uma forçação de barra. Ele força, dizendo que o progresso, o looping do progresso, onde a informação não precisa ser mais armazenada, dizendo que o progresso é esse. O progresso é justamente para que não precise mais armazenar nada. E não é por aí. Porque a crítica é contra isso. Se você olha a tira, a mulher na última fase fala, e na sua cabeça tem o quê? É justamente uma crítica ao que ele está dizendo que teoricamente está correto aqui na letra B. O progresso é isso mesmo. O progresso é para ficar cada vez mais, tá? Com menos informações. Não, a mulher na tira está criticando isso aí. Essa situação. Não podemos concordar com isso. O aluno daqui a pouco não vai querer aprender nada. Não, já tem, eu armazeno em qualquer lugar, não precisa aprender nada não. Não é assim que funciona. Tá? C. Faz alusão aos riscos da chamada sociedade da informação, esse excesso de informação, no qual há uma forte presença de tecnologias da informação e comunicação, mediando a aprendizagem e as relações humanas. Agora a questão ficou mais correta, pelo menos, se é que dá para chamar essa letra B de correta. A mensagem aqui, principalmente aqui no final, é justamente sobre essa sociedade da informação, esse excesso de informação. Esse excesso, essa presença de tecnologias que acabam mediando a aprendizagem. É uma crítica. A tecnologia é muito boa, ajuda muito. As TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação. Mas é preciso saber utilizá-las. Esta é a crítica da tira. Não, o aluno não vai aprender nada. Ok? Gabarito, já vou marcar. Letra D. Aos riscos da sociedade do consumo, no qual há uma busca desenfreada pela aquisição de novos bens. O foco aqui não é porque o cara está gastando dinheiro demais com produtos. Não é o foco nessa tira, a sociedade do consumo. 17 é a letra C. 18, olha aí, mais uma questão de tirinha. A tira é a seguinte, tem um professor e fala, ó, turma, vamos copiar o texto. Aí ele começa a escrever. O pessoal aqui, um aqui reclamando, mais um texto e tal. Olha o professor escrevendo, olha o tamanho do quadro já. Ele falando, tá acabando, pessoal, vamos lá, terminem de copiar. Aí o aluno perguntando, é para copiar? O outro perguntando, interrogação. E aí é o tamanho do quadro. E olha como é que eles estão copiando. Com foto, tablet, celular. Tá copiado. E aí, vamos refletir sobre essa situação. A análise do texto indica o quê? Que os professores devem rever suas concepções de ensino em conformidade com as possibilidades dadas pelas tecnologias, superando práticas como a cópia do quadro negro. Olha como as questões são maldosas, né? Tem o quadro negro, o professor está escrevendo ali no quadro negro. Agora, essa letra A está falando o seguinte, vamos substituir o quadro negro. É isso que ele está dizendo. Os professores devem rever sua concepção, até aqui tudo bem. Superando práticas como cópia do quadro negro. Quer dizer, não é mais para utilizar o quadro negro? Quer dizer que está ultrapassado? Não, continua sendo válido. Uma das características mais cobradas em concurso em relação às tecnologias é que as tecnologias novas, elas não revogam, não desutilizam
o antigo quadro negro, a lousa, o giz, não, continuam tendo validade. Então, jamais poderia marcar essa letra A, essa superação, ó, quadro negro, cópia de quadro negro, não. Não é essa a questão. Vamos lá. B. A escola deve promover ações de formação continuada dos professores com foco nas vantagens da leitura na tela, inscrevendo-os na modernidade. Há uma forçação aqui, você poderia até ficar na dúvida. Tem que promover ações de formação continuada? Tem. Com foco nas vantagens da leitura de tela? Tudo bem, tem vantagem, inscrevendo na modernidade. Mas não é a melhor alternativa que nós vamos encontrar nessa questão. Nós vamos ver outras alternativas aqui. No mínimo você vai ficar em dúvida e nós vamos analisar e levar para a situação. Então vamos colocar uma interrogação nesta. C. Os professores devem lutar por iniciativas legais que definam quais recursos tecnológicos são admissíveis na sala de aula. Não é isso, né? O professor tem que brigar para que haja uma lei para que diga, olha, o que pode e o que não pode utilizar na sala de aula. Não é esse o caminho. E olha a letra D. A escola deve relacionar-se com as necessidades sociais de cada época, incorporando as novas mídias como meios de impulsionar a educação. Olha como ficou bem mais interessante essa alternativa D do que a B. Aqui a D está assumindo um compromisso, um papel, de observar as necessidades sociais de cada época. As necessidades sociais da época atual, os alunos não precisam escrever. A não ser que eles estejam em alfabetização, mas fora isso, vai fazer o aluno escrever 10 páginas no caderno, se ele pode tirar uma foto e está com a informação ali? Vamos aproveitar o recurso da tecnologia. Vai contribuir, vai ganhar tempo. O professor vai poder ganhar tempo fazendo outras coisas, ensinando, praticando exercícios. As tecnologias são bem-vindas, elas só precisam ser utilizadas. Muito interessante essa letra D. A escola deve se preocupar com a realidade, com as necessidades sociais de cada época, incorporando novas mídias como um meio de impulsionar a educação. Olha a importância do uso das mídias. Inclusive, com relação ao uso por parte do professor na sala de aula. É uma questão mais completa. Por isso que a gabarito da questão foi a D. Na letra B, não é que esteja errada, mas é como se a culpa fosse do professor apenas. Olha, vamos resolver isso com formação continuada. Foi muito específico. Às vezes o professor tem formação, mas não tem um recurso. O que adianta o professor ter um pós-doutorado em tecnologia educacional, mas se a escola não oferta tecnologia, o que ele vai fazer? Vai comprar do bolso dele? Vai disponibilizar para os alunos? Resolve só com formação continuada? É uma das ações. Inclusive, a escola tem que trabalhar a formação continuada, tem que estar previsto no projeto pedagógico, mas seria uma resposta muito restrita. A letra D está muito mais completa. Esse tipo de análise você tem que fazer na prova. Letra D, o gabarito. Estão sentindo aí a dificuldade? Pois é, isto é a UFG. Ela faz você pensar. 19, penúltima questão da nossa aula. Segundo as teorias críticas da educação, nós estudamos lá em tendências teorias críticas, são as progressistas, a relação entre indivíduo, sociedade e cultura é bastante complexa. Nessa perspectiva, o homem se constitui e se forma... Vamos lá, estamos falando de teorias críticas, hein? Nessa perspectiva, o homem se constitui e se forma... Letra A. Como um ser basicamente dotado de completude, pois encerra seu processo de desenvolvimento e aprendizagem aos 14 anos, já está desenvolvido. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é a concepção de teoria crítica, não tem nada a ver. Na relação com a cultura material e simbólica que, histórica e socialmente, é produzida pela humanidade, cujo contexto compreende relações de poder e de desigualdade entre grupos e classes sociais. Isto é a teoria crítica. Ela vai criticar esse poder dominante, essas relações desiguais de poder, essas relações desiguais de castas sociais. Isto é teoria crítica. Falou tudo aqui na B.
Falou de questões sociais, falou de desigualdade. Isto é teoria crítica. Vou marcar. C. De maneira natural, desde que a sociedade assim lhe permita, pois o homem nasce naturalmente bom, cabendo ao processo educativo a primazia da proteção do educando em relação aos demais exemplos e desvios que lhe custem a virtude. Isso aqui não é característica das teorias críticas. Tá? Isso aqui, quando o homem ele é naturalmente bom, ele é essencialmente bom. Isso vem lá da concepção essencialista. Letra D. Em um processo cuja primazia é dada pela maturação do organismo, ou seja, a dimensão biológica, biológico-natural, está na base da explicação do processo da humanização e formação humana. Isso aqui tem muito a ver com a teoria naturalista, inclusive fizemos uma questão sobre isso, não tem nada a ver com teoria crítica. A crítica vai trabalhar desigualdade, transformação social. Então, a 19, podem marcar a letra B. Vamos na última questão. Questão número 20. Considerando a relação entre educação, sociedade e cultura, a sociologia da educação evidenciou que as instituições escolares são instituições que, historicamente, se ocuparam em educar e instruir os cidadãos. Isto significa que as escolas são instituições que... Vamos lá. Letra A. Cumprem finalidades ligadas à socialização, à apropriação do conhecimento, mas, igualmente, cumprem um processo formativo mais amplo, como testemunham as práticas existentes no chamado currículo oculto. Opa, vamos deixar isso aberto? Vocês sabem o que é o currículo oculto? O currículo oculto nada mais é do que as ações educativas que são executadas no dia a dia, no cotidiano. É um currículo que não está planejado, que não está escrito. Está no dia a dia, está nas relações, no contato com os outros. Esse currículo oculto existe em qualquer escola. Em algumas situações é preciso ter atenção, porque esse currículo oculto pode estar trazendo desinteresses para a educação, digamos assim. Ok? Mas é muito comum ter um currículo oculto, trabalhado no dia a dia, onde o aluno aprende a ser ético, aprende a ter moral no dia a dia, no exemplo. Ok? E, de fato, as escolas são instituições que têm finalidades ligadas à socialização, não tem? Não cumpre um papel socializador dentro de uma sala de aula com vários alunos. Também é uma instituição de apropriação de conhecimento, onde o aluno vai aprender. Também não cumpre um papel formativo mais amplo, onde forma um indivíduo, um cidadão. Como testemunho. Esse final aqui poderia ter gerado uma dúvida, mas ele não está errado. Como testemunham, isso aqui soou talvez um pouco estranho, como testemunham as práticas existentes no currículo oculto. De fato, o currículo oculto é aquele que não está prescrito, vai trabalhar ações que vão propiciar um processo formativo mais amplo, como eu acabei de dizer, por exemplo, exemplos de moral, de ética, de ações, de colaboração, de trabalhar em grupo. Está dentro de um processo mais amplo. Então, eu coloquei o sinal de interrogação aqui para nós analisarmos as próximas. Mas eu já vou dizer que a letra A está certa. B. Constituem-se como formativas à medida que todo o amplo conjunto de suas ações está delimitado e restringe-se ao processo de ensino-aprendizagem, ou seja, aquisição do conteúdo. O papel da escola se restringe à aquisição de conteúdo negativo. Existe um papel de formação muito mais amplo. Letra C. Cumprem finalidades que se restringem à socialização. Também não é só a socialização. Socialização e apropriação do conteúdo. Também não é por aí. Letra D. Tem por finalidades aquelas circunscritas ao processo de ensino das ciências, aspecto que configura uma marca distintiva entre as instituições e define o escopo. Não tem nada a ver dizer que a função da escola é aquela no ensino de ciências. Não tem nada a ver, viagem total. Então, nosso gabarito. Questão número 20. Deu letra A de Aloncinho. Beleza? Ufa, fechamos.
20 questões, falamos de teorias, falamos de teóricos, falamos de tendências, educação inclusiva, muitas questões de tirinhas, muitas questões de Paulo Freire, então fiquem ligados, questões para vocês analisarem, refletirem. Isto é o UFG, tá certo? Ok, próxima tela eu mostro os gabaritos. Vocês podem dar o print, anotar, façam o que quiser. Inclusive, vocês têm a opção de baixar o material, o e-book com as questões, e o gabarito está aqui. E você também tem a opção de baixar na descrição dessa videoaula os slides que eu utilizei aqui na aula. Por exemplo, onde você pode ver a tabelinha lá das tendências pedagógicas que eu trouxe, você vai poder ver o esquemazinho lá. Beleza? Então é isso. Mais uma vez eu trago também as minhas redes sociais. Tá aqui o meu Instagram, alonso.prof. Tá aqui o meu canal do YouTube, Pedagoflix. Muitas aulas aqui gratuitas para vocês assistirem. Aqui meu canal Telegram, onde vocês vão ter acesso a simulados, dentre outras coisas. E aqui o e-mail contato@pedagoflix.com.br. Beleza? Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, aqui mesmo na plataforma tem um campozinho contato. Podem colocar a perguntinha lá, vai chegar para mim, o professor responde. E essa resposta vai diretamente para o seu e-mail que está cadastrado na plataforma Pedagoflix. Legal? Combinado? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se finalizamos mesmo. Tem um recadinho aqui. Vamos embora. Rumo à aprovação. Primeira etapa concluída. Fechamos a primeira aula. Temos aí mais 4 aulas sobre outros assuntos que estão relacionados neste curso. Tá certo? Então é isso, galera. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.